todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículos 6 até o 9. E destacamos o versículo 6 que diz assim: Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. O tema de hoje é: Somos filhos de Deus só pela fé. Muita gente lá no Antigo Testamento se enganou muito feio. Acharam que Deus poderia ser enrolado. Deus poderia ser levado no bico, como se fala. Vários deles, não acreditavam em Deus e tinham por certo que seriam salvos porque eram filhos de Abraão. Quando se fala filhos de Abraão, não é necessariamente dizer que todos eram filhos legítimos de Abraão a partir de Sara. Não, Abraão, no caso, e Sara geraram Isaque. Isaque gerou Jacó e Esaú. Os filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel. E a partir disso, aquele povo então foi aumentando de número. E todos, mesmo nas gerações mais para frente, eles todos se diziam filhos de Abraão. E é esse o ponto que muitos confiavam nisso para a sua salvação. Mas Deus sempre disse que será salvo aquele que crê. Não necessariamente se é filho de Abraão ou não é. E aqui o apóstolo Paulo está argumentando desta forma. Alguns acharam assim, então, se os filhos de Abraão, conforme a carne, não são salvos por causa disso, então a promessa de Deus ela foi quebrada, ela não vale nada, porque Deus prometeu que os filhos de Abraão seriam salvos. Mas acontece, diz ele aqui, que muitos dos judeus que se dizem filhos de Abraão vão para o inferno, não vão para a salvação, porque serão salvos aqueles que creem. E esses filhos de Abraão que creem, já aqui se fala do Novo Testamento, são os cristãos. Filhos de Abraão podem ser qualquer um que está aqui no mundo, porque Deus deu a Abraão a promessa de que dele nasceria um grande povo e deste povo nasceria o Salvador Jesus Cristo. Por isso, se eu e você, nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos filhos espirituais de Abraão. Nós somos o Israel espiritual do Senhor, mesmo se alguém de nós não faz parte do povo judeu. Não importa, a salvação não está presa na questão de herança de famílias, mas está presa em Cristo. Quem crê em Jesus Cristo está salvo e ponto final. É assim que é a salvação. Isso nos chama a atenção para nós também tomarmos um certo cuidado, porque hoje em dia tem muita gente que precisa se associar, assim eles falam, a uma congregação para garantir a sua salvação. Mas isso não garante a salvação de ninguém. Ser membro de uma igreja não garante nada, absolutamente nada. O que nos garante a salvação é a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque só Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Só Cristo ressuscitou, só Cristo é Salvador. Não tem outro. E esse é um ponto importante de nós sempre nos lembrarmos para agradecer a Deus, que se nós não temos descendentes ou somos descendência de Abraão, Isaque, Jacó ou do povo de Israel, ou se nós somos, no fundo isso não importa. O que importa é crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então a promessa de Deus é verdadeira sim, porque a família da fé é enorme. São muitas e muitas pessoas que creem em Jesus Cristo Salvador. É muita gente que carrega esta fé no seu coração e assim parte desse mundo e vai para a eternidade com o Senhor.
É muito maravilhoso nós sabermos que nós somos filhos de Abraão, sim, não de repente na carne, mas no espírito. E o grande responsável pela nossa salvação é Jesus Cristo. E nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o nosso agradecimento a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a nós não confiarmos em coisas falsas aqui na terra, falsos salvadores, falsos teólogos que também ensinam que a salvação é pelas boas obras ou até por pessoas falecidas ou entidades que existem por aí. Ajude-nos a crermos de fato e de verdade em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, todos os dias da nossa vida. Amém.